Olá! Tudo bem com vocês? Boa noite! 32º dia. Como vocês estão? Uma vida com propósitos. Como está a sua vida? Sua vida tem sido intencional? Tem sido consciente? Como anda? Uma vida com propósitos. Escrevendo aqui, vou fixar o título para quem chegar saber do que nós estamos falando. Leitura sequencial aí do livro, 32º capítulo, 32º dia de live, falando desse livro que é maravilhoso, livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósito. A capa dele hoje é uma capa atualizada, é uma capa verde escuro. A minha é uma versão antiga, anterior, mas se vocês precisarem comprar, ele vai estar numa capa verde escuro. E a minha é branca, é um pouquinho diferente, é bem anterior. Esse livro eu já apresentei para várias pessoas. Hoje eu presenteio, o meu livro, de autoria minha, A Doce Essência da Paternidade. Mas antes de escrever o meu, eu presenteava com esse livro aqui. Recebi muitos testemunhos das pessoas que leram e usufruíram dele para descobrir propósitos de vida. E hoje nós estamos aqui falando dele, para que a nossa vida não esteja em automático, para que nós tenhamos consciência daquilo que Deus nos chamou para executar. Então o título de hoje é Usando o que Deus deu a você. O que Ele te deu? Você tem clareza dos propósitos que Ele colocou em você? Você tem clareza dos dons e habilidades que Ele já te deu? E se você tem, você já está contribuindo para o bem da nação? Para que o reino avance com seus dons e talentos? Então vamos lá. Romanos 12:5. Então, desde que estejamos ligados às outras partes constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser. O que você é constitui o presente de Deus para você. O que você faz com você mesmo é o seu presente para Deus. Que demais! É um provérbio dinamarquês. Vou ler de novo. O que você é constitui o presente de Deus para você. O que você faz com você mesmo é o seu presente para Deus. Por quê? O título é Usando o que Deus deu a você. Então, Deus merece o melhor de você. Ele o formou para um propósito e espera que você faça o máximo com o que recebeu. O Senhor não quer que você se preocupe ou ambicione talentos que não possui. Em vez disso, quer que você se concentre em utilizar os talentos que Ele já lhe concedeu. Tentar servir a Deus de modo conflitante com sua forma é como ser um peixe fora d'água. É frustrante e os resultados são limitados. Também é desperdício de tempo, talento e energia. O melhor uso para a sua vida é servir a Deus de acordo com a sua formação. Para isso, você deve descobrir sua forma, aprender e aceitá-la e apreciá-la para depois desenvolvê-la ao seu potencial máximo. Descubra a sua forma. A Bíblia diz: não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Está em Efésios 5:17. Não deixe que se passe outro dia. Comece hoje a averiguar e a esclarecer quem Deus quer que você seja
e o que Ele quer que você faça. Comece avaliando seus dons e habilidades. Analise de forma demorada e honesta em que você é bom e em quem não é. Paulo aconselha: procurem fazer um juízo correto de suas capacidades. Romanos 12:3. Faça uma lista. Solicite a outras pessoas uma opinião sincera. Diga-lhes que está tentando descobrir a verdade, não buscando elogios. Dons espirituais e habilidades naturais são sempre confirmados por outros. Se você pensa ter talento para ensinar ou cantar e ninguém mais concorda, adivinhe. Se você quiser saber se tem o dom de liderança, basta olhar por cima do ombro. Se ninguém o estiver seguindo, você não é líder. Faça perguntas como: em que situações pude ver frutos em minha vida que foram confirmados por outras pessoas? Em que situações fui bem-sucedido? Uma avaliação dos dons espirituais e uma lista das habilidades podem ajudar, mas sua função é limitada. Em primeiro lugar, elas são padronizadas, logo, não levam em conta seu caráter exclusivo. Em segundo lugar, não existem definições de dons espirituais na Bíblia, logo, qualquer definição será arbitrária e quase sempre representará uma tendência denominacional. Outro problema é que quanto mais maduro você se torna, maiores são as probabilidades de se manifestarem características de vários dons. Você pode estar servindo, ensinando ou se dedicando a algum ministério em virtude de sua maturidade, mas não por causa de um dom espiritual. A melhor maneira de descobrir seus dons e capacidades é experimentar diferentes áreas de trabalho. Eu poderia ter feito uma centena de testes para dons e habilidades quando era jovem, mas jamais descobriria que tinha o dom do ensino, porque era algo que eu nunca havia feito. Somente depois de aceitar alguns convites para palestra foi que vi resultados e a confirmação das pessoas, e então percebi: Deus me capacitou para isso. Uau! Muitos livros apresentam esse processo de descobrimento de trás para frente. Eles dizem: descubra seu dom espiritual e então saberá a qual ministério se dedicar. Isso, na verdade, funciona de forma exatamente oposta. Comece a servir experimentando diferentes ministérios, e então descobrirá seus dons. Enquanto não estiver efetivamente envolvido em servir, não descobrirá sua aptidão. Você possui dezenas de habilidades escondidas e dons que desconhece porque nunca os pôs à prova. Por isso, incentivo-o a tentar coisas que nunca fez anteriormente. A despeito de sua idade, devo exortá-lo a nunca deixar de experimentar. Conheci muitas pessoas que descobriram talentos escondidos depois dos 70 ou dos 80 anos de idade. Conheço uma mulher na casa dos 90 anos que corre e vence corridas de 10.000 metros, e ela não percebeu que gosta de correr até completar 78 anos. Não tente esconder seus dons até que se apresente para servir voluntariamente em algum lugar. Apenas comece a servir. Você descobre seus dons ao se envolver no ministério. Tente ensinar, liderar, organizar, tocar um instrumento ou trabalhar com adolescentes. Você não conhecerá suas aptidões enquanto não tentar. Quando não der certo, chame isso experiência, não fracasso. Em algum momento irá descobrir o que é capaz de fazer. Então, segundo o autor, tem pessoas chegando a 80 anos, a 70 anos, a 90 anos, descobrindo o seu propósito com essa idade. Não queiramos nós, chegar ao final da vida sem nos conhecer. E aqui o autor sugere, comece a fazer, faça coisas diferenciadas, coisas diferentes, coisas que você nunca fez, porque é no caminho que você descobre os seus talentos. Muitas vezes você acha que tem aptidão para algo, mas na verdade o seu maior talento está em outra experiência. Para isso a gente precisa testar coisas novas, esteja no meio de pessoas diferentes, para que você possa fluir e deixar esses dons virem para fora. Leve em consideração seu coração e sua personalidade. Paulo aconselha: cada um examine com cuidado a si mesmo e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu.
e dedique total atenção a ela. Está em Gálatas 6:4. Mais uma vez, é proveitoso ouvir comentários de quem o conhece melhor. Faça perguntas a você mesmo. O que realmente mais gosto de fazer? Em que momentos me sinto mais vivo? Que tipo de trabalho estou fazendo quando perco a noção de tempo? Gosto de rotina ou de variedade? Prefiro trabalhar em equipe ou sozinho? Sou introvertido ou extrovertido? Sou racional ou emocional? De que gosto mais, de competir ou de cooperar? Examine suas experiências e extraia lições já aprendidas. Analise sua vida e pense como ela o formou. Moisés disse aos israelitas: pensem hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Deuteronômio 11:2. Experiências esquecidas são inúteis. Eis uma boa razão para manter um diário espiritual. Paulo ficou preocupado com a possibilidade de os cristãos da Galácia terem esquecido o sofrimento pelo qual haviam passado. Ele disse: todas as suas experiências foram desperdiçadas? Espero que não. Em Gálatas 3:4. É raro percebermos o bom propósito de Deus na dor, no fracasso ou na vergonha, enquanto vivemos a experiência. Quando lavou os pés de Pedro, Jesus disse: você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Está em João 13:7. Somente um retrospecto compreenderemos como Deus planejou um problema para o bem. Extrair lições das experiências leva tempo. Sugiro que você reserve um final de semana para um retiro de análise da vida, em que se dedicará unicamente a descobrir como Deus trabalhou em vários momentos decisivos de sua vida e como Ele deseja usar essas lições para ajudar os outros. Existem recursos que podem auxiliá-lo a fazer isso. Aceite e desfrute sua forma. Então, o que o autor sugere? Uma imersão em você mesmo, para entender o que você já passou, como foi a sua vida, aquilo que Deus quer te mostrar, para que você comece a revelar coisas a seu respeito, comece a servir as pessoas e utilizando o que Deus já colocou em você, a experiência que Ele já trouxe para a sua vida, para que você possa abençoar outras pessoas. Deus sabe o que é melhor para você, por isso, aceite com gratidão a forma que Ele lhe deu. A Bíblia diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Acaso pode a obra dizer ao artífice: por que me fizeste assim? O oleiro não pode formar de sua massa. O oleiro não pôde formar da sua massa, seja um utensílio para uso nobre, seja outro para uso vil. Sua forma foi determinada soberanamente por Deus para o propósito dele. Então você não deve se ressentir ou rejeitá-la. Em vez de tentar tomar outra forma para ser como outra pessoa, você deve celebrar a forma que Deus confiou somente a você. Cristo concedeu aptidões especiais a cada um de nós. Qualquer coisa que Ele deseja que recebamos de seu rico depósito de dons. Efésios 4:7. Parte da aceitação de sua forma está no reconhecimento de suas limitações. Ninguém é bom em tudo que faz, e ninguém é chamado para ser tudo. Todos temos papéis definidos. Paulo compreendeu que seu chamado não era para realizar todas as coisas ou agradar a todos, mas para se concentrar num ministério específico para o qual Deus o havia formado. Gálatas 2:7-8. Ele disse: nosso alvo é ficar dentro dos limites do que Deus planejou para nós. 2 Coríntios 10:13. A palavra limite faz referência ao fato de Deus haver destinado cada um de nós para um campo ou esfera de serviço. Sua forma determina sua especialidade. Quando tentamos estender nosso ministério acima da capacidade que Deus nos deu, experimentamos o estresse. Assim como em uma corrida, cada competidor recebe uma raia. Corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós.
Não sinta inveja do corredor da raia ao lado. Simplesmente se concentre em terminar a sua corrida. Deus quer que você tenha prazer na forma que Ele lhe deu. A Bíblia diz: esteja certo de estar fazendo o que deveria, pois assim você desfrutará a satisfação pessoal de ter realizado bem o seu trabalho e não precisará se comparar com ninguém. Gálatas 6:4. Satanás tentará lhe roubar a alegria do serviço de duas formas, tentando-o a comparar seu ministério com o dos outros e induzindo-o a adaptar seu ministério às expectativas dos outros. Ambas são armadilhas mortais e irão distraí-lo do serviço, tal como definido por Deus. Toda vez que começar a perder a alegria no exercício de seu ministério, verifique se uma dessas tentações é a causa. A Bíblia nos adverte em jamais nos compararmos com os outros. Faça bem o seu trabalho, e então terá algo de que se orgulhar. Mas não se compare com os outros. Gálatas 6:4. Existem duas razões pelas quais você jamais deve comparar sua forma, seu ministério ou os resultados de seu trabalho com o de qualquer outro. Primeira, você sempre encontrará alguém que pareça realizar um trabalho melhor do que o seu, e isso irá desencorajá-lo. Segundo, você sempre encontrará alguém que não pareça ser tão eficiente quanto você e correrá o risco de se tornar arrogante. Ambas as atitudes são prejudiciais ao seu trabalho e lhe roubarão a alegria. Paulo afirma que é tolice nos compararmos com os outros. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. 2 Coríntios 10:12. A paráfrase da parte final desse versículo diz: com toda essa comparação, medição e competição, eles se desviaram totalmente do que é importante. 2 Coríntios 10:12. Você descobrirá que pessoas que não compreendem sua forma vão criticá-lo e tentar forçá-lo a trabalhar da maneira que eles imaginaram ser a correta. Ignore-os. Paulo tinha de lidar constantemente com os críticos, que não compreendiam o seu trabalho e o denegriam. Sua resposta era sempre a mesma: evitar comparações, resistir aos exageros e desejar elogios somente de Deus. Uma das razões de Paulo ter sido usado tão poderosamente por Deus foi sua recusa a ser distraído por críticas ou por comparações de seu ministério com o de outras pessoas e por debates contraproducentes sobre seu trabalho. Como declarou John Bunyan, se minha vida é infrutífera, não importa quem me enaltece. Se minha vida é frutífera, não importa quem me critica. Ou seja, tanto o elogio quanto a crítica não importa. Importa é o que eu já estou fazendo. Continue desenvolvendo sua forma. A parábola dos talentos, contada por Jesus, demonstra que Deus quer que façamos o máximo com o que Ele nos concede. Devemos cultivar nossos dons e habilidades, manter nosso coração em chamas, desenvolver nosso caráter e nossa personalidade e ampliar nossas experiências para que sejamos cada vez mais eficientes em nosso serviço. Paulo recomenda aos crentes de Filipos: continue crescendo em conhecimento e entendimento. Está em Filipenses 1:9. E relembra a Timóteo: mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. 2 Timóteo 1:6. Se você não exercitar os músculos, eles enfraquecem e atrofiam. De igual modo, se não utilizar as habilidades que Deus lhe deu, você vai perdê-las. Jesus contou a parábola dos talentos para enfatizar essa verdade, referindo-se ao servo que falhou em utilizar seu único talento. Aquele mestre disse: tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Mateus 25:28. Deixe de usar aquilo que lhe foi dado e você vai perdê-lo. Use a habilidade que possui e Deus vai aumentá-la.
Paulo diz a Timóteo: não deixe de usar as aptidões que Deus lhe deu. Ponha essas aptidões em ação. 1 Timóteo 4, 14 a 15. Quaisquer que sejam os dons que lhe tenham sido concedidos, eles podem ser ampliados e desenvolvidos pela prática. Por exemplo, ninguém tem o dom de ensino completamente desenvolvido, mas com estudo, avaliações e prática, um bom professor pode tornar-se um professor melhor e, com o tempo, um professor mestre. Não se acomode com dons desenvolvidos pela metade. Esforce-se e aprenda o máximo possível. Concentre-se em fazer o melhor para Deus. Trabalhe direito para não ter do que se envergonhar. 2 Timóteo 2,15. Aproveite todas as oportunidades de treinamento para desenvolver sua forma e aguce suas habilidades para o serviço de Deus. No céu, serviremos a Deus para sempre. Mas esta é a hora de nos prepararmos para o serviço eterno, praticando na esfera terrena. Como atletas que se preparam para a Olimpíada, continuamos treinando para o grande dia. Eles fazem isso por uma medalha de ouro que perde o brilho e o valor, mas vocês estão atrás da medalha que nunca envelhecerá. 1 Coríntios 9, 25. Estamos nos preparando para as responsabilidades e recompensas eternas. Então esse é o nosso galardão, né? O que nós fazemos aqui hoje é para o Senhor, é para Ele. E como o autor mesmo comenta, né, nesse último parágrafo, aqui é um treinamento. É um treinamento daquilo que nós vamos viver com Ele. Porque se a gente faz é para Ele, nós estamos treinando aqui para viver uma vida com Ele, no governo dEle. Finalizando o dia 32, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema de reflexão: Deus merece o melhor de mim. Será que eu tenho desenvolvido meus dons, meus talentos, a minha forma, né, que Ele colocou em mim, para que o nome dEle seja glorificado? Se Ele merece o melhor de mim, será que eu tenho feito com excelência? E aqui muitas vezes a pessoa pode falar: ah, mas eu não sei fazer com excelência. A sua excelência é aquilo que você pode fazer. Não quer dizer uma coisa extraordinária. É aquilo que você pode fazer de melhor. Versículo para memorizar. Tá em 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. E pergunta para meditar: qual é a melhor maneira de usar o que Deus me concedeu? E aqui o autor até nos fala, né, que existem muitos livros, né, que vão dizer que a gente precisa primeiro entender para aquilo que nós somos chamados para a gente desenvolver. E se nós temos dificuldade de saber os nossos dons e talentos, o que ele fala? Que a gente precisa simplesmente servir. Comece a caminhar, comece a servir. E no meio do caminho você vai entender no que você é bom. Você pode fazer várias coisas, mas tem uma habilidade específica que aquilo vai agradar mais. E com o treinamento você gerará mais experiência ainda e esse talento ficará ainda melhor, ainda de mais excelência. Então, o que Deus deixa para nós hoje é que Ele merece o melhor de nós. E que tudo que nós podemos fazer, que seja para Ele. Às vezes você pode pensar, mas já estou cansada, já tenho feito muitas coisas, né? Mas o Senhor merece. E Ele quer que o nome dEle seja glorificado naquele lugar, para aquele propósito. Porque tudo vem dEle
e retorna para Ele. Amém? Que você tenha um momento de reflexão para que você possa sentir no seu coração que o Espírito Santo fale com você para, como estratégia, né, desenvolver mais ainda seus dons e talentos e executar para que Deus receba o melhor de você. Amém? Fiquem com Deus e uma boa noite. Tchau, tchau. Beijo.